O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados, meus prezados irmãos, aqui na comunidade Nossa Senhora das Dores e Padre, ou melhor, servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. São dois padroeiros. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso calendário litúrgico dos tempos comuns. E já estamos no 5º domingo do tempo comum. Semana que vem vai ser o 6º domingo, onde vamos ver Jesus curar o leproso, e aí vamos parar, porque na quarta-feira já seria quarta-feira de cinza, e aí nós entramos em tempo especial da Quaresma, que vai desembocar na Semana Santa e na ressurreição de Jesus e nos tempos pascal. Só depois do tempo pascal que nós retornamos aos domingos do tempo comum, dando continuidade à leitura do Evangelho de Marcos. Nós já vimos nesses 5 domingos que passaram, nesses 4 domingos que passaram, hoje é o 5º domingo, nós já vimos primeiro o batismo de Jesus, onde é confirmado pela palavra do Pai, Jesus pleno, cheio do Espírito Santo, que rasgou o céu e desceu sobre Jesus, e a voz do céu que dizia: "Este é o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado." Portanto, a igreja nos apresenta deveria ser o primeiro domingo do tempo comum, o batismo de Jesus. Deus Pai, ele põe toda a sua confiança no seu Filho, que ele mandou, e que
na realidade, nós celebramos o seu nascimento como o início da primeira parte do calendário litúrgico. Isso é fundamental a gente ter sempre em mente. O início é o nascimento. O nascimento do Filho de Deus através de Maria, humano, sangue de nosso sangue, osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Humano como todos nós. É sobre isso que se alicerça o resto do calendário litúrgico para podermos interpretar melhor o Santo Evangelho. Aí Jesus foi batizado, depois a igreja nos apresentou já no segundo domingo do tempo comum. Jesus, então, agora ele é indicado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus. E aonde 2 dos seus discípulos de João Batista vão seguir Jesus. Disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus. E antes já tinha repetido isso, acrescentando uma frase: aquele que tira o pecado do mundo. Frase que a igreja deixou na nossa Eucaristia antes de receber a comunhão e com o canto também do Cordeiro. Portanto, 2 indicações. O Pai escolhe Jesus, porque ele faz a sua vontade. João Batista reconheceu Jesus. É ele que vai nos salvar. Ele que tira os nossos pecados. Ele tira os nossos pecados não de uma maneira mágica, mas ele nos ensina. Por isso, uma das atividades grandes de Jesus vai ser exatamente esse: ensinar, abrir a cabeça do povo, mostrar o que Deus deseja para o povo. Jesus vai mostrar isso durante todo o Evangelho, e depois libertar as pessoas da escravidão, qualquer tipo de escravidão, como também vai aparecer na nossa leitura do Evangelho de hoje. Aí escolhi os primeiros 4 discípulos. Simão, que mais tarde vai trocar o nome dele para Pedro, Simão e seu irmão André, que estavam pescando, e Jesus, ele vai dizer: vem atrás de mim, sigam-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Essa frase vai percorrer o Evangelho todo. Como é ser pescador de homens? Jesus é o primeiro pescador de homens. Jesus é o primeiro que vai mostrar, ensinando e redimindo a vida das pessoas, das doenças, das maldades, das escravidões. Ele vai ser o primeiro pescador. Mas a missão de Jesus, ela não para nele, para a época dele. A libertação da escravidão, o ensinamento, ele vai percorrer para sempre. Por isso que, inclusive, Mateus vai terminar com isso: vão para o mundo todo agora. Aquilo que vocês aprenderam de mim, vocês vão dar continuidade, e chega até nós, e nós vamos dar continuidade. Portanto, ser pescador de homens é exatamente libertar as pessoas de qualquer tipo de escravidão. Após escolher os discípulos, então, num dia de sábado, domingo passado, Jesus vai entrar, então, na sinagoga. É importante isso, eu já expliquei domingo passado, nós estamos no sábado, o sábado equivale ao nosso domingo. Para os judeus, o dia de guarda, o dia de não trabalhar, o dia de descansar, o dia de ir no culto, na igreja deles, que é chamada sinagoga, é no sábado para eles. E Jesus vai seguir esse ritmo. É só depois da ressurreição que os seus apóstolos e discípulos, seus seguidores, uma vez que Jesus Cristo nasceu ressuscitou no primeiro dia da semana, é que é aí que eles vão começar a se encontrar, não mais no dia de sábado, como era o Antigo Testamento todo, mas agora vão se encontrar no primeiro dia da semana, que mais tarde passou a ser chamado o Dia do Senhor, por isso domingo, que vem do latim. O dia do Senhor, como nós estamos aqui reunidos hoje. O nosso dia de guarda, o nosso dia de descanso, o nosso dia do encontro na comunidade,
é agora o primeiro dia da semana, é o domingo. Mas aqui nós estamos ainda no ambiente todo do Antigo Testamento. O Novo Testamento, a novidade vai começar a acontecer após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, no dia de sábado, Jesus, como todo mundo, ele vai no lugar de culto, chamado a sinagoga, a reunião deles, e aí ele começa a ensinar. E diz o texto: o povo ficou de boca aberta, porque eles perceberam que esse homem, ele fala com autoridade, ensina com autoridade. E mais ainda, lá se faz presente alguém possuído por um espírito mau, a qual Jesus liberta, e eles conhecem quem é esse Jesus, o Santo de Deus. E aí, Jesus vai mostrar que ele veio para libertar as pessoas de qualquer tipo de escravidão. Continuação desse evangelho, nós temos a nossa leitura de hoje. Então, naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga. Olha, no dia de sábado, não pode fazer nada, só ir ao culto e voltar para casa. No dia de sábado, para eles, até a comida não pode fazer. Não pode fazer trabalho manual nenhum. Não pode fazer trabalho, andar mais do que tanto até ir na sinagoga voltar. O resto é para descansar. Era uma lei muito, muito pesada para o povo. E eles respeitavam isso. Eles são escravos dessas leis, da qual Jesus vai nos libertar. Então, no dia de sábado, após ele terminar e sair da sinagoga, ele foi para a casa de Simão, diz aqui. Foi com 2 discípulos que estavam com ele, dos 4 primeiros que ele escolheu Simão, seu irmão André, Tiago e João. Tiago e João estão com ele e foram para a casa de Simão e André. O que acontece aqui? O primeiro fato. Falaram que a sogra de Pedro está doente. A sogra de Pedro está com febre, portanto deitada. Assim como a gente, quando tem febre, a gente não tem vontade de fazer nada. A gente só quer deitar, cansado. E ela estava deitada. Portanto, Jesus se aproxima dela, só gestos. Olha, só gestos. Se aproximou dela, segurou na mão dela, ajudou-a a se levantar. Então a febre desapareceu. É um gesto realmente de carinho, de força. Já tinha ouvido falar com certeza de Jesus. A confiança dela com certeza estava na novidade que Jesus traz, de gerar vida, querer vida. Mas esse é um gesto que muitas vezes nós fazemos uns com os outros. Você vê quando alguém está na cama, às vezes com febre, a criança às vezes cai no chão e começa a chorar, logo que a mãe pega a criança, dá o carinho para ela, ajuda ela, some tudo. Fazemos isso na nossa vida. Quantas vezes nós ajudamos essas pessoas que parece que estão sem perspectiva, tão triste até porque não poder ajudar, não poder servir a família, como estava essa sogra de Pedro. E Jesus levantou. Aqui tem uma frase muito importante, que diz assim: então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Vocês percebem que todos vocês, principalmente quando está em casa, as mães, eles vivem só servindo o marido que foi trabalhar e agora voltou. Hoje já mudou a realidade, que muitas vezes até a mãe tem que trabalhar, então tem que saber dividir um pouco os serviços, o que faz um para o outro. Mas naquela mentalidade, a mulher que ficava em casa, então agora, com a doença, não pode servir. A palavra servir no original grego é chamada diaconia, de onde vêm os diáconos. A palavra diácono é para servir. É para servir. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, lá tem a instituição dos diáconos, porque os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus,
uma das tarefas deles era ajudar o povo a se curar, ajudar os mais pobres, as viúvas. Só que eles perceberam, não dá para a gente levar o evangelho para frente e ficar ajudando as viúvas, e principalmente sabendo que as viúvas dos gregos, dos estrangeiros, não estavam sendo bem atendidas. Então os apóstolos fizeram uma proposta. Que tal a gente escolher 7 servos, 7 diáconos para servir os pobres, para organizar a vida? Quem organiza a cesta básica, quem faz tipo assistência social, está nessa mentalidade de diaconia, de servir os mais pobres. Então, a palavra diácono é a palavra servir. A mulher se levantou e começou a fazer a comida, faz a limpeza, faz tudo aquilo que vocês fazem na sua casa. Servir. Muito importante, esse verbo vai aparecer mais tarde, porque o próprio Jesus, quando ele vai aprofundar esse tema da autoridade, o autoritarismo, eu não vim para mandar. Eu não vim para dar ordens, eu vim para servir. E dar a minha vida para muitos. Muitos, porque nem todos aceitam. Aqueles que aceitam, eu vim para dar a vida para eles. Então, o verbo servir é muito importante e é a atitude de quem quer sempre ajudar os outros. E nós vivemos esse serviço no dia a dia, na nossa casa, que façamos sempre isso com amor, com a graça de Deus. Esse é o primeiro fato. Depois, o que acontece? Aqui diz o texto, à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. Por que à tarde, depois de pôr do sol? Não esqueçam que nós estamos no dia de sábado. Que primeiro Jesus foi na sinagoga, depois foi para casa. Ele ajudou a sogra de Pedro a se levantar. Não deveria, de acordo com a lei, não deveria ser no dia de sábado. Dia de sábado é ficar quieto, tranquilo, comer a comida preparada no dia anterior. Até a mulher levantou, começou a servi-los no dia de sábado. Mas Jesus veio para quebrar as escravidões das leis do Antigo Testamento. Agora, tinha que esperar o povo, respeitando a lei do Antigo Testamento, eles não podiam sair antes do pôr do sol. Porque para os judeus, o dia começa às 6 horas do dia anterior, depois de pôr do sol. Por isso que hoje a igreja, inclusive, seguindo essa tradição do Antigo Testamento, ela adotou a missa de sábado, à noite, depois das 6 horas, como sendo também igual à nossa missa hoje do domingo. Por quê? O domingo não começa meia-noite. O domingo começa às 6 horas do dia anterior. Por isso, respeitando essa lei, o povo aguardando um momento para terminar o dia de sábado, que terminava às 6 horas, porque depois das 6 já é outro dia, que seria o primeiro dia da semana. Aí, depois de pôr do sol, eles levaram, então, a cidade, à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira, olha, para mostrar quanta gente. Lógico que não é a cidade inteira, mas é uma expressão, né? A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Aqui Marcos, ele já vai começar a dizer que tem 2 lugares. Tem a sinagoga oficial, aonde quem mandava eram os doutores da lei, os fariseus, principalmente, com o ensinamento deles repeteco do Antigo Testamento, por isso não falam com autoridade. Jesus traz a novidade do Pai, até iniciando na sinagoga, e o povo todo fica admirado. Mas agora nós temos um novo local onde se faz a vida verdadeira de Deus verdadeiro, em casa. Essa ideia da casa, ela vai percorrer o Evangelho de Marcos todos, onde vai mostrar a contraposição à sinagoga e à casa. Não sei se vocês se lembram, quando nós começamos as comunidades aqui, não tinha lugar. Tinha só casas. As rezas eram feitas tudo nas casas. O início da comunidade, até da celebração oficial, a gente fazia nas casas.
Esse é o projeto de Jesus, porque a vida acontece na casa. O relacionamento acontece na casa. Portanto, Jesus está introduzindo uma coisa nova: valorize a casa, valorize os vizinhos, valorize a amizade. É lá que é o dia a dia. Então, Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Portanto, Jesus já vai começar a mostrar exatamente para que ele veio. E aqui é importante perceber e lembrar um pouquinho da nossa primeira leitura. A nossa primeira leitura, a igreja escolheu, foi caçar lá no Antigo Testamento toda uma leitura que pudesse nos ajudar um pouco na leitura do Evangelho. A leitura de Jó. Jó é conhecido como o homem da paciência, a paciência de Jó. Paciência de Jó no sentido que muitas vezes foi interpretado errado: aguenta, daqui a pouco você já vai partir para Deus, e aí vai ser uma vida nova. Ter paciência no sentido de aceitar a situação que está vivendo. Mas Jó parece que não é essa paciência que ele tinha, ele está revoltado. Se eu preciso viver, como que eu estou doente? Como diz aqui, como diz a primeira leitura: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra, do ser humano sobre a terra? É uma luta. Seus dias não são como dias de um mercenário. E aí fala mais: como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Ele está fazendo uma reflexão: por acaso a vida é viver escravo? A vida é viver trabalhando para os outros? A vida não tem sentido? Essa é a revolta de Jó. Para que nós estamos aqui? Para sofrer? E aí veio a mentalidade: essa é a vontade de Deus, como nós recebemos muito. Quando fica doente, essa é a vontade de Deus. Morreu antes do tempo, até criança, essa é a vontade de Deus. Jó, no seu livro, vai mostrar: será que é isso que Deus quer? Nos criou para sofrer, para pastar nesta vida, para não descobrir o sentido da alegria, da felicidade. Por isso que diante de tudo, no final, veja bem o que ele vai colocar: meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Se consomem sem esperança. Aqui nós vamos descobrir qual é a esperança que Jó estava guardando. O que significa esperança? Jesus vai ser aquele que vai trazer a esperança para o povo. Jesus é aquele que vai dizer: essa situação de escravidão não serve. Deus, essa não é a vontade de Deus. Qual é a esperança que Jó estava esperando? De ficar curado, de voltar a viver com dignidade, de vencer a escravidão, de ser um ser humano livre, para criar a fraternidade e a comunhão. Quem é que traz essa esperança para nós? É Jesus. Por isso que o livro de Jó foi muito mal interpretado, dizendo: paciência, 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 espera, está doente, paciência. Não, Jó diz: está doente, tem que lutar para vencer e sair dessa doença. Esses são os gestos que Jesus vai fazer em tudo que ele for. Se está possuído por ideias erradas, por um espírito mau, por vícios, temos que vencer e temos que ajudar para vencer. Jesus vai ser o primeiro que vai mostrar para os seus 4 discípulos que escolheu até então, esses 4, ele vai mostrar para eles que a pregação não é simplesmente você falar,
ela inclui dentro de si, sempre é ligada a esclarecer, a ensinar, e é uma ação concreta que ajuda a pessoa a conseguir vencer a maldade, o vício em que se encontra, a doença em que se encontra. Por isso que ele cura aqui na nossa leitura. A cidade inteira se reuniu em frente da casa, Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. O que é que essas pessoas enfermas, doentes, possuídas por vícios, por demônios, tudo estavam esperando serem curados, viver uma vida melhor, viver com mais dignidade, como irmãos. Vocês percebem que parece que no Antigo Testamento não aparece muito essa ideia de um se interessar pelo outro. Parece que o que aparece no Antigo Testamento, na maioria dos salmos, é eu e Deus, eu e Deus. Jesus vai mostrar, se eu e Deus, Deus é Pai, não é só meu. É pai também dela, e da outra, e do outro, e do outro. Jesus nos cria uma ideia básica, fundamental, que somos todos filhos do mesmo pai, portanto somos irmãos. E portanto nós precisamos aprender a nos interessar um no outro, assim como na família de sangue, o pai se interessa pela mãe, a mãe se interessa pelos filhos, um se interessa pelo outro, mas Jesus vai mostrar que como filhos de Deus, se acreditamos no único verdadeiro Deus, nós precisamos aprender a ver nos outros que são filhos de Deus, portanto irmãos nossos, e nós somos irmãos dele, e construir essa fraternidade. A gente pode dizer, Jesus não era da família da sogra de Pedro. Jesus não era da família de nenhum desses que encheram lá na frente da casa onde ele estava. Ele não conhecia ninguém como parente. Esse é o primeiro gesto, os primeiros gestos que Jesus vai mostrar. Todos os milagres que Jesus Cristo vai fazer e benfeitoria, ninguém é da família dele. É uma atitude que está nos mostrando que é porque somos todos filhos do mesmo pai. Se meu filho está doente, eu vou me interessar porque é meu filho. Isso é atração do sangue, lógico, tem responsabilidade. Mas se o filho do vizinho está doente, não estou nem aí, não sou responsável por ele. Que atitude é essa? Se alguém está chorando, eu preciso sentir esse choro e ver o que eu posso fazer. Um pouco, dentro das minhas condições. Essa atitude que Jesus Cristo nos traz, nos interessando uns nos outros. Por quê? Porque Deus quer que todos vivamos felizes, mas para viver felizes nós precisamos nos interessar e ajudar uns aos outros. Se o meu filho, eu luto muito para encontrar emprego, o filho da minha vizinha, eu preciso ajudá-lo a encontrar emprego, porque tanto é meu filho como o filho do vizinho, todos precisam ter trabalho para ganhar a vida. Então, esse é o interesse de Jesus. E aí, o terceiro passo que nós temos aqui. De madrugada, portanto, no primeiro dia da semana, porque após o pôr do sol era do dia de sábado, que já é outro dia. Agora, de madrugada, no primeiro dia da semana, portanto, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Marcos vai repetir isso muitas vezes. Aonde é que Jesus vai para entrar em sintonia consciente com o Pai? Ele se afasta dos outros um pouco para poder ter o seu momento de reflexão. Você vê que no mundo nosso, que nós vivemos, uma correria danada, uma coisa atrás da outra, não dá tempo nem para parar e para respirar. A gente não tem tempo para pensar sobre a gente mesmo. A gente não tem tempo de interiorizar o que nós estamos fazendo. Ver se aquilo que eu estou fazendo combina exatamente com a vontade de Deus. Isso que Jesus fazia. A oração de Jesus não foi na sinagoga. Nunca fala o Evangelho disso. Na sinagoga ia ensinar. A oração de Jesus nunca foi no templo. Não aparece no Evangelho. Ia no templo para ensinar. A oração de Jesus está nos lugares onde ele se recolhia um pouco em silêncio sozinho, para refletir, para pensar. Porque para Jesus, a presença de Deus não está nem na sinagoga, nem no templo. A presença de Jesus está na sua criação toda.
Se você for na praia para descansar e depois sozinho você ficar sentado lá numa cadeira, observando as ondas do mar, observando as montanhas, as árvores, tudo, você entra em sintonia com o Criador, porque está refletindo sobre a própria criação que Ele fez. Jesus nos ensinou a entrar em sintonia com Deus durante a vida toda. E não apenas quando eu vou na igreja ou vou na sinagoga para rezar. Lá é Deus e aqui na vida, na rua, com meus filhos, não é Deus? Jesus vai mostrar que a presença de Deus está em todo lugar. E basta a gente se recolher um pouquinho para entrar em sintonia com Deus, para poder receber a sua força e continuar a nossa missão. A última coisa que ele aparece enquanto Jesus está então em sintonia com o Pai, orando, Simão e seus companheiros, portanto são 4, né? Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. E quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Mas é lógico. Quem é que não procura alguém que vai trazer para ele uma vida melhor? Vai curá-lo? É o que Jó esperava. Mas Jó vai aparecer a ideia básica fundamental, não de paciência, ficar aguardando a morte chegar, não. E a perseverança dele em protestar, protestar e protestar contra aquilo que de mal está acontecendo, contra toda a escravidão. E ele persevera. Não dá para aceitar essa situação. Essa é a perseverança de Jó. Não é a paciência. É a perseverança de lutar pela vida e uma vida mais digna para mim, família e para os outros. Então Jesus ele vai responder: olha, a minha missão não é só localizada aqui. Por isso, vamos a outros lugares, disse Jesus, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Eu vim para todos. Essa ideia, Paulo, ele catou bem, e por isso que nós temos essa leitura, que encalhou bem na nossa leitura do Evangelho, onde Paulo vai dizer: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma, tipo assim, imposição. Eu devo fazer isso. Jesus sente que deve dar vida para outras pessoas que estão em outros lugares. E não posso ficar somente aqui. Mas esse dever não é obrigação que pesa, mas brota da necessidade do nosso coração, assim como a mãe, quando levanta, ela tem que preparar a mamadeira para a criança. Eu devo fazer isso. Isso é uma necessidade minha de alimentar a criança que eu trouxe no mundo, da qual eu sou responsável. É esse sentido de querer sempre realizar aquilo que é o seu dever, não por imposição, mas nasce da própria necessidade de ser mãe. Eu devo ajudar essa minha criança. É esse dever que Jesus está sentindo, esse dever que São Paulo fala aqui. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu vejo o outro ignorante, que está errando, que está viciado, é um dever meu ajudá-lo a se libertar. Esse sentido que Jesus Cristo vai nos trazer. Enquanto o egoísmo nosso, a maioria impõe, o importante é que eu estou bem, o importante é que minha filha está bem. Aconteceu um acidente, alguém da minha família, então estou tranquilo. Mas a família do vizinho perdeu um ente querido. O outro ficou machucado. Não, isso não me interessa. Esse é o egoísmo. Jesus vai nos tirar desse egoísmo. Por isso que ele diz, nós precisamos ir em outros lugares. Vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também aí, foi para isso que eu vim. E a última parte, então, mostra essa atitude de Jesus de querer levar o bem, né, a redenção para todas as pessoas. E andava por toda a Galileia,
pregando em suas sinagogas e acompanhando sempre e expulsando os demônios, redimindo a vida das pessoas, tirando as pessoas com uma esperança que pode vencer, pode superar isso. E Jesus nos dá força, e Ele continua nos dando força hoje. Por isso que nós nos encontramos para rezar e para pedir a Deus nos dar força para conseguir cumprir a nossa missão, que é um dever, não como imposição, mas um dever que brota do meu ser, de sentir o outro ser como irmão nosso, de sentir o filho como irmão, de sentir os outros como filhos de Deus. E assim se realiza aquilo que mais tarde o próprio Marcos vai dizer, e eu repito isso sempre. O que é que Jesus veio nos trazer? Ele veio nos trazer o Evangelho de Deus. Ele é o Evangelho de Deus. Ele veio para mostrar para nós a boa nova de Deus. Qual é a boa nova de Deus? O que Ele quer, qual é a sua vontade, qual é o seu desejo? Marcos 9, o último versículo. Ele deseja que todos possamos viver em paz, uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,